Vamos ler dois versículos que se encontram na palavra de Deus. A carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e o 2 do capítulo 12, que Paulo diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa que interessante, quando Paulo, na primeira estrofe, diz, ele pede para que, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo. O vosso corpo é santo, em sacrifício vivo. Você tem que renunciar a muitas coisas para conquistar o seu objetivo diante de Deus, porque muitos obstáculos surgirão nessa trajetória. E é bom lembrar que os obstáculos não aparecem como obstáculo. Os obstáculos que aparecem na trajetória espiritual, na grande maioria, aparecem como bênção, ou como coisas boas, atrativas para o nosso ego, para a nossa carne. Mas, no entanto, é um empecilho. Aí vai se encaixar o que Paulo disse: todas as coisas a mim são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí ele disse: o vosso corpo, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, se Paulo fala de um culto irracional, um culto racional, por que a gente vê tanta meninice, de tanto cai-cai, pula-pula, se remexendo, se deitando pelo chão? Quando Paulo fala de um culto inteligente. Um culto racional é um culto que eu gozo de plenas faculdades mentais, em que eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou levado, eu não estou no êxtase. Se alguém diz que não tem controle sobre si na igreja, se alguém está vivendo no estado de êxtase no meio da igreja, esse tal não é de Cristo. As coisas de Cristo é com ordem e decência. Paulo fala de um culto inteligente, um culto racional, um culto que eu sei o que eu fui fazer na igreja. Não importa. Eu tenho objetivo, eu sei o que eu vou fazer. Isso é um culto inteligente. Não importa quem seja o pregador, porque Deus pode usar até uma mula, até uma jumenta, perdão, como usou Balaão, que era uma jumenta, não uma mula, como Deus usou Salomão. Salomão não, Balaão, como Deus usou Balaão, a mula de Balaão, na verdade. Então Paulo fala desse culto inteligente. Mas uma coisa que ele nos chama a atenção, observe como ele fala de três coisas. Ele diz: apresentei o vosso corpo. Primeiro, sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nessa apresentação, você é o pecador. Mas também você é o sacerdote. Para um sacrifício havia um pecador que se arrependia e trazia uma oferta. Trazia um cordeiro, um menor, até uma pomba, para quem não tivesse direito, ou para quem não tivesse justificativa. Deus permitiu até uma pomba. Servia de sacrifício. O cara podia apresentar 20 bois no sacrifício, e outro poderia apresentar apenas uma pomba no sacrifício. Isso daí não interferia. O que interferia era o estado, como a pessoa estava apresentando. Então era possível que o cara apresentasse um boi e a fumaça se dispersasse, significando que Deus não recebera. E era possível que o cara oferecesse uma pomba e a fumaça subisse em direção ao céu, significando que Deus o recebera. Então não era o tamanho do sacrifício, mas o sacrifício em si.
Então, nesse primeiro Romano, Paulo nos mostra que eu sou o pecador arrependido. Eu sou o próprio sacrifício que levo ao altar. Eu sou o próprio sacerdote sacrificador, porque o altar é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu assumo essa tríplice função de pecador, de cordeiro e de sacerdote. Aí no versículo 2 ele nos chama a atenção, depois de fazer tudo isso ele nos chama a atenção. E não vos conformeis com este mundo. Por que estamos nos conformando? Por que estamos nos calando, deixando de pregando o evangelho? Já não somos mais chamados protestantes? Porque somos crentes maleáveis. Somos cristãos que nos adequamos ao século 21, onde a apostasia tomou conta da Igreja de Cristo. Bom, deixa eu falar um pouco o que é um apostata. Um apostata não é aquela pessoa que você vê que hoje ele está na igreja e amanhã ele está bebendo, fazendo caiu ali. Não, ali é uma pessoa que caiu. O apostata normalmente ele permanece dentro da igreja. O que o termo quer dizer, apostatar, é negação pública. Apostata quer dizer negação pública. Negação pública não é você dizer eu nego. Não, isso não é negação pública. Negação pública é quando os seus atos e as suas ações não condiz com aquilo que você está ensinando. Quando os seus atos e as suas ações lá fora são diferentes daquelas que você está praticando na igreja. Então as pessoas vão olhar para você lá fora e vão ver em você um apostata. Alguém que apostatou da fé. Porque o que você faz em público, não é condizente com aquilo que você está vivendo. Eu não posso ser um mero, talvez, ator, apresentador, animador de auditório. Eu preciso ter uma linha do jeito que eu sou na minha casa, no meu trabalho, onde quer que seja. Não posso ser duas pessoas. Então Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovação? Tornar novo aquilo que um dia foi novo. É devolver o primeiro estado, buscar o primeiro estado. Buscar o primeiro estado. É igual aquele termo bem errado que as pessoas usam ao dizer fulano distorceu as palavras. Quando eu digo que alguém distorceu uma palavra, eu estou dizendo que ele deu à palavra o sentido original. Quando eu digo que alguém distorceu uma palavra, eu estou dizendo que alguém deu o verdadeiro sentido original àquela palavra. Ele desfez uma torção, ele desfez algo errado e houve uma correção. Então, distorcer uma palavra é ratificar a palavra, ou melhor, retificar, corrigir uma torção. Isso é distorcer a palavra, dar ela o sentido original. E Paulo diz, não vos conformeis, mas renovai-vos, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Paulo diz, olha, volta lá atrás, faz uma retrospectiva. Veja se quando você começou a sua vida espiritual, você agiria do jeito que você está agindo agora. Você praticaria os mesmos atos, diria as mesmas palavras, usaria as mesmas gírias que você está usando, usaria os mesmos os vícios mundanos que você está usando. É isso que Paulo está mandando. Renovação do vosso entendimento. Aquele voltar lá atrás, nas primeiras pedras, nos campos onde você passou, como você pregava o evangelho, na simplicidade da palavra, na humildade. Depois que você fizer isso, Paulo diz, depois que você renovar, voltar ao seu passado,
Paulo diz, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra-me de uma história que está escrito no livro, ou é na cruz e o punhal, ou é no outro, depois da cruz e o punhal, que é do mesmo escritor, David Wilkes, ali um pastor jovem ali de Pittsburgh, ali uns 530 quilômetros de Nova York. E depois daquela, quem já leu o livro e assistiu o filme, conhece a história muito bem de David Wilkes. O livro é A Cruz e o Punhal, e depois ele lançou outro depois da Cruz e o Punhal. E no outro livro ele diz que uma certa feita, o ministério dele cresceu demais, cresceu muito, e ele estava muito ocupado, estava vivendo apenas no escritório. Aquele David Wilkes que enfrentava as madrugadas frias de Nova York, aquele mesmo David Wilkes que enfrentou aquelas gangues, que inclusive salvou, que Deus usou ele para salvar um grande homem de Deus na atualidade, que é Nick Cruz, o que tem que escritor, que inclusive aqui em Santo Antônio de Jesus tem livro dele, Foge Nico, Foge, foi ganho por David Wilkes naquele tempo. E ele se prendeu, estava já mais só no escritório. E Deus enviou um chinesinho para ele. E o chinesinho começou a falar de Jesus, mandando que ele voltasse à rua. O chinesinho não sabia nem quem ele era. E ele se encheu de autoridade, melhor, de arrogância, de vaidades, e disse para aquele homem, está escrito no livro, pode ir lá, é ele que confessa isso. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com David Wilkes. E aquele homem começou a chorar e disse para ele, você sabe quem está falando com você? Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Deus queria que David Wilkes voltasse. Voltasse nisso aqui, renovai o vosso entendimento. Deus queria que David Wilkes renovasse sua compreensão, o seu entendimento, voltasse para os primórdios, lá quando começou ali na favela de Nova York, era aquilo que Deus queria dele. Deus enviou alguém e ele se achou muito poderoso. E ele disse aqui, eu sou David Wilkes. E do outro lado tinha alguém dizendo, eu sou Jesus de Nazaré. E ele caiu por terra e compreendeu que precisava refazer o seu caminho de volta, pegar o caminho de volta. Ele precisou renovar o seu entendimento. Tinha envelhecido, tinha enchido de vaidade. E é isso a renovação. O que David Wilkes fez ali a partir daquele momento foi uma renovação do vosso entendimento. Ele começou a entender que o Jesus que trouxe ele lá daquela igrejinha simples, lá de Pittsburgh, que trouxe para Nova York, que causou aquele problema todo no tribunal em Nova York, tudo programando o campo livre para ele pregar o evangelho. Era o mesmo Jesus e ele não tinha mudado em nada. A ordem continuava ainda, vai para as favelas. Talvez seja isso. Depois que você fazer tudo isso, fazer como David Wilkes, voltar, descer do seu pedestral, Jesus vai, aí você vai poder experimentar o qual seja boa e perfeita a vontade de Deus. Faça isso. Renova você. Lembre-se, se o que você falava, você fala hoje, se o que você pregava, você pregava hoje, se o que você acreditava, você acredita. Faça, não espere que Deus mande alguém até você, como mandou a David Wilkes.